Eu sou Juliana Buchain, eu sou co-chair da WCD, junto com a Luciene, com a Crispinho, com a Cris Azevedo. Hoje a gente estreia uma série que chama WCD Dados. A gente não teve um nome melhor para a série, depois se tiverem sugestões a gente aceita. Mas a ideia é trazer temas relevantes do país que afetam a vida do empreendedor, do CEO, do conselheiro e do cidadão. A grande diferença dessa série é que ela tem um foco no que na pesquisa acadêmica. Então, o que a pesquisa acadêmica traz sobre esses assuntos? A gente tem hoje o privilégio de ter 3 nomes muito fortes, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes eu queria agradecer ao Pinheiro Neto, mais uma vez. Esse acho que é o 80º evento que a gente faz aqui, sempre de altíssima qualidade, também possivelmente pelo capital humano do escritório. Então, agradecer ao nosso parceiro, apoiador da causa, e também apoiador do Bom Debate, claramente. A KPMG, que é a sponsor da WCD, a Monique e a Bruna, sem elas nada aconteceria, elas que programam e organizam todo esse evento, e, por fim, aos nossos palestrantes, que têm uma agenda super, super disputada, é um privilégio tê-los aqui, então vou chamá-los ao palco, colocar o currículo. A gente não dá para falar o currículo inteiro deles, porque são 3 páginas e acabar com a 1h30 que a gente tem para debater. Mas Rude Rocha é doutor em economia pela PUC-Rio, professor da GV, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Econometria. Suas pesquisas focam em econometria aplicada, políticas públicas, economia de saúde, demografia econômica, meio ambiente, também membro do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Depois você complementa, se precisar, porque eu sei que tem bastante coisa. Paulo Chapchá é médico e doutor pela USP, também membro do IESP, e exerceu o cargo de diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. E Ana Maria Malik, médica, mestre-doutora, pesquisadora, associada do FGV Saúde, referência em gestão de saúde. Também, Ana, depois complemente, por favor. E a moderadora, a Camila Martino Parisi, sócia na área de Life Sciences e Healthcare do escritório Pinheiro Neto Advogados. Também tem um currículo gigante, gente, que depois eu deixo para se apresentar. Então, sem mais, muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada aos nossos palestrantes, eu gostaria de chamá-los ao palco. Bom dia a todos e todas. Como a Juliana falou, eu sou Camila Parisi, eu sou sócia aqui do Pinheiro Neto, na área de Life Sciences e Healthcare, e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês para participar desse evento, realizado em parceria com a WCD, para falar de um tema instigante e desafiador, na minha visão, que é o futuro da saúde. A saúde é um componente essencial da organização social de um país. Ela influencia diretamente o bem-estar, a produtividade, a estabilidade, a qualidade de vida da população. No Brasil, a saúde é um direito social e fundamental assegurado pela Constituição Federal. É um direito de todos localizados no território e um dever, uma obrigação do Estado assegurar. Ao Estado cabe formular políticas públicas, econômicas e sociais que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal, igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, no contexto da Constituição Federal, as políticas de saúde, elas não devem ser relativas especificamente à ausência de doenças, mas ela se refere também ao acesso a ações e serviços de saúde de forma universal. O que significa isso? Saúde é para todos, independentemente da contribuição, do pagamento de qualquer valor, de qualquer imposto, o fato de você ter um emprego ou não. Também a saúde ela é igualitária. Todos devem receber o mesmo tratamento pelos prestadores de serviço e de forma integral, em todos os níveis de complexidade. Significa dizer que, independentemente da posição social, trabalho, contribuição, todo mundo tem direito à saúde. E essa foi uma conquista da Constituição Federal de 1988, e nem sempre foi assim.
Agora, imagina a complexidade disso, né? De acordo com os dados do IBGE de julho de 2024, o Brasil possui uma população de 212 milhões de habitantes. Imagina garantir a saúde para todo mundo da mesma forma e de maneira integral, né? É extremamente desafiador. A gente tem no Brasil uma distribuição demográfica extremamente heterogênea. Em 2022, de acordo com o IBGE, 41% da população estava localizada nas regiões sudeste, na região sudeste, 29% na região sul e 26% na região nordeste. Ou seja, a maioria estava na costa com características e um clima completamente diferente do restante do país. As regiões norte e centro-oeste, elas concentram a menor densidade populacional e tem áreas com acesso difícil. Então, imagina garantir saúde de forma igual e integral nessas regiões, né? O que torna o tema extremamente desafiador. As ações e serviços de saúde são considerados pela Constituição Federal como de relevância pública e estão organizados no que a gente conhece como SUS, Sistema Único de Saúde. Cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle. A execução da saúde, então, embora a gente tenha a regulamentação pelo poder público, a gente tem que a execução das ações de saúde ela pode ser feita diretamente pelo Estado ou através de terceiros, inclusive pessoas físicas e jurídicas de direito privado. A participação privada na saúde ela pode ser dada de diversas formas, de forma complementar ao SUS, ou seja, complementando uma atividade exercida pelo Estado, porque o Estado não tem condição de assumir, são as situações onde a gente tem contratos públicos ou convênios com a iniciativa privada para o SUS, ou na execução de serviços propriamente ditos, que é quando o particular ou pessoa física ou jurídica com capital próprio presta ações e serviços de saúde ou através da saúde suplementar. Então, o que a gente tem no Brasil é que existem 3 vias de acesso à saúde: a pública, a privada suplementar, são os planos de saúde que atendem mais ou menos 25% da população, e a privada pura, que é onde o usuário remunera o prestador de serviço. São 3 vias distintas, mas elas não são independentes, porque hoje a gente vê uma interdependência entre o sistema público e privado. É comum que o SUS se recorra à iniciativa privada, quando ele precisa de estrutura para prestação de serviços, ou pacientes de saúde suplementar indo ao SUS para buscar atendimento, e pacientes do SUS também socorrendo a iniciativa privada para conseguir ter acesso a uma consulta, a um exame. Então, hoje em dia, não é possível pensar o público sem o privado. Essa dinâmica estabelecida e as características do sistema e do mercado impõem desafios muito importantes para o sistema de saúde, e eu acho que o objetivo do nosso debate hoje é discutir um pouco o futuro da saúde, considerando as características e os desafios que a gente tem hoje. Desafios como o subfinanciamento do sistema público, a necessidade de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, a implementação de interoperabilidade de dados, esses são temas que a gente vem discutindo ao longo dos anos. Mas agora a gente está diante de novas questões, como a expansão da telemedicina, o uso da tecnologia para monitoramento de dados de saúde ou condições de saúde, a inteligência artificial. Como é que isso pode impactar a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde? Então, acho que esse é um pouco o objetivo que a gente tem hoje. Eu queria convidar o Rudy para fazer uma breve apresentação e depois a gente inicia o debate. Muito obrigada. Aprendi. Tá. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer ao convite, a WCD, Juliana e todo mundo da WCD. Quando a Juliana entrou em contato, de bate-pronto, como eu sempre falo, olha, falar sobre essas coisas faz parte, né, da profissão, disseminar reflexões, etc., sobre o tema. Então, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
Aproveito para agradecer também ao Pinheiro Neto, a nossa anfitriã, Camila, nossa anfitriã aqui, mas a todo o escritório por nos receber aqui. E, por final, agradecer, para além de agradecer, dizer que é uma honra estar aqui com meus queridos amigos, Ana e Paulo. Sempre me sinto em casa com a presença deles. Então, enfim, a minha missão aqui é fazer uma breve apresentação, uns 20 minutos, alguma coisa assim, dando um panorama, e aí a gente passa para as outras apresentações para o debate. Tá? Então, o título é O Futuro da Saúde no Brasil, Tendências e Transformações nos Setores Público e Privado. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, tem uns 15 slides. A primeira é só falar, complementando um pouquinho a linha que a Camila seguiu, falar um pouco sobre o que é um sistema de saúde e onde está o SUS e o setor privado aqui no nosso país. Depois, um panorama muito breve sobre saúde no Brasil, evolução e onde estamos agora. E depois, um pouquinho mais sobre o futuro da saúde no Brasil. Eu vou tender a ter uma visão meio otimista sobre evolução e quadro atual e um pouquinho para mais pessimista sobre o futuro da saúde. Acho que faz parte motivar e mobilizar o debate em torno de algumas preocupações que a gente tem refletido sobre, acho que vale a pena trazer aqui para vocês também. Tudo bem, então falar só sobre, em um tweet, o que é um sistema de saúde, só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui. Então, essencialmente, vamos entender que um sistema de saúde tem 3 atores, tá? Nós, pacientes em geral, os prestadores, provedores, então médicos, hospitais, a indústria está aí por trás também, e os seguradores. Então, pode colocar aí os planos, pode colocar o SUS também. Entre esses 3 atores tem regras que regulam, né, como esses atores se interagem. Então, por exemplo, entre os pacientes e o segurador tem as regras de financiamento. Então, para o SUS, por exemplo, todo mundo paga imposto e o SUS é financiado, então, através de impostos. Um plano privado, as pessoas pagam a sua mensalidade, né, tem suas regras de reajuste, etc. e tal, então o plano te cobre. Mas tem as regras de acesso também, para pacientes e os prestadores. Então, qualquer emergência e urgência, o SUS, 24/7, porta aberta. Tem suas regras de acesso. Se for o caso de acessar um prestador privado, vai ter as suas regras também. E, por fim, tem algumas regras que ninguém entende muito bem, que só quem é realmente do setor acompanha, que são as regras entre o segurador e os prestadores. Então, o que regula a interação entre um plano e um hospital privado? O que regula a relação entre o SUS e o hospital público ou o hospital privado? Essas são as regras de pagamento. Tá? Então, o sistema de saúde é essencialmente um conjunto desses três atores e todas essas regras. Tá? E isso, só para complicar um pouquinho mais, o segurador pode ser público-privado, o prestador pode ser público-privado. Então, e tudo isso pode ter várias combinações. Tá? E um tweet segundo tweet, só para avançar um pouco sobre algo que eu vou falar lá no final, basicamente, como que a gente está aqui, tem uma briga enorme entre os seguradores e os provedores. Acho que eles estão precisando de bastante de advogados, né, para resolver os conflitos. Parte dessa briga resvala sobre os pacientes que acabam tendo que pagar uma conta um pouco mais salgada, e por causa de todo mundo estar aqui em pé de guerra, está todo mundo meio que tentando afetar e ajustar como que funcionam essas regras, em geral. Tá? Então, esse é o quadro geral. Tá? Em cada país, como vocês repararam, em cada país, por conta de ter um monte de regra e um monte de decisão aqui, cada país vai ter o seu sistema de saúde e muda muito. Então, quem está acostumado a pensar em educação, mercado de trabalho, assistência social, as políticas são relativamente muito homogêneas entre os países, vai variar um pouco. Saúde, não. Tá? Saúde cada país tem o seu caso. Tá? Eu disse que aprendi, mas ainda estou aprendendo, gente, como passar esse negócio. E por que isso? Porque por 2 questões. Tá? Primeiro, porque é um setor muito complicado, e está todo mundo brigando, então as regras vão se adaptando, né, a cada contexto. Mas também, como a Camila mencionou,
existem questões normativas por trás de como que a gente estrutura um sistema de saúde. Então, só para reforçar uma coisa muito importante, sociedades ao redor do mundo eventualmente até aceitam algum nível de desigualdade de renda, por exemplo, né? Mas sociedades ao redor do mundo, a partir do momento que elas se desenvolvem, em particular, a desigualdade de saúde, em geral, é inaceitável. Então, é uma questão normal, o que é, esse é um fato, tá? Mas uns aceitam um pouquinho mais do que outros, e isso vai implicar em soluções diferentes, né? E vai implicar no fato de que os sistemas de saúde acabam, né, se estruturando de uma maneira diferente. Mas existem algumas características comuns que são muito importantes serem entendidas. Em primeiro lugar, que em nenhum lugar do mundo, em desenvolvimento ou desenvolvido, existe um setor de saúde que é 100% privado. Não sei se vocês já viajaram por aí, só pensem. Não tem, é muito raro, tá? Tem um modelo dos Estados Unidos, que é uma exceção da exceção de mais de 100 e tantos países, né, que tem sistemas maduros no mundo. Mas, em geral, a presença de governos é muito forte em saúde. É muito forte porque governos entram corrigindo inequidade, que a sociedade não aceita, e corrigindo ineficiência, porque todo mundo acaba brigando. E tem várias outras questões técnicas complicadas que a gente não precisa entrar agora. Mas isso é importante. Um segundo fato importante é que, a partir do momento que os países ficam mais ricos, eles acabam desenvolvendo mecanismos de proteção às pessoas, mecanismos de seguro baseados em mutualismo. Então, sistemas de saúde são muito baseados em, ok, tem hospital, tal, não sei o que, mas como que a gente organiza o financiamento? Quem que paga a conta? Essa solução, em geral, é coletiva. Tá? Todo mundo se ajuda e se protege. É assim que os países evoluem, em geral. Tá? E como que a gente está no Brasil? No Brasil, basicamente, e essa parte mais otimista da apresentação, basicamente a gente evoluiu bastante. Tá? O gráfico da esquerda, eu vou traduzir o que está escrito aqui, tá? Mas no gráfico da esquerda é um gráfico que vai relacionar o PIB dos países e quanto que as pessoas vivem, expectativa de vida. Então, por exemplo, a linha laranja meio que relaciona como que isso era em 1988. Então, basicamente, os países mais pobres têm expectativa de vida mais baixa, conforme a renda vai aumentando, a expectativa de vida vai aumentando. E o Brasil? O Brasil estava abaixo da curva. O que significa? Que para a renda per capita que a gente entregava pouca saúde para a população. Daí tem a linha roxa, né, em 2000, o Brasil está na linha, e a gente tem a linha pré-pandemia, que o Brasil está um pouquinho acima da linha. E a literatura mostra que a gente avançou muito e é muito por conta do nosso sistema de saúde, né? Essencialmente do SUS. Então, o SUS, em geral, a gente pode dizer que é bem sucedido nesse sentido, principalmente porque a gente gasta muito pouco. É muito barato nesse sentido, né? Com relação ao que deveria ser. O gráfico da direita, então, mostra o que eu estava mencionando, que conforme os países ficam mais ricos, vocês notem que a proporção do que os países gastam em saúde, que é pública, aumenta. Então, se a gente for ali para os países ricos, e não precisa ser só a Escandinávia, não, tá? Tem sistemas de saúde super diferentes aqui. Tem o Japão, que é bismarckiano, tem a Noruega. A presença pública é, em média, 70% do gasto. Mesmo os Estados Unidos, que está ali, que é baixo, é acima de 50%, porque tem muito subsídio e tem muita regulação. O Brasil está mais para cá, está mais perto de Honduras, Guatemala, e aqui embaixo, em torno dos 20%, a gente tem a África subsaariana, países pobres da Ásia. São países que não conseguiram entregar ainda capacidade de proteger as pessoas em saúde. E o Brasil está abaixo da curva. Deveria estar acima, a gente gasta 40 e pouquinhos % público em saúde. E fora isso, lembrando que a gente tem o SUS, que é público. Então, só por essa característica deveria gastar um pouco mais, tá? Mesmo gastando pouco, a gente cresceu muito em termos de expectativa de vida, é muito derivado muito por causa do nosso sistema. Como que é o quadro, então, para frente? E aí eu entro na parte mais pessimista da história. A gente fez esse artigo mostrando o seguinte, ok, a população vai envelhecer, medicina está cada vez mais cara, como que a gente vai pagar a conta? Quanto que a gente vai precisar? Grosso modo, para empatar o jogo,
3 pontos do PIB a mais. Ou seja, não é em termos relativos, é em absolutos, 3 pontos a mais do PIB, para conseguir cobrir numa próxima geração quanto que a gente vai precisar, só de novo, não é para evoluir muito não. Tá? Muito bem, mas se o setor público está apertado, fiscalmente não consegue evoluir, a conta vai sobrar para quem? Para o privado. Né? A gente faz uma simulação em alguns cenários, em uma geração, se a gente continuar assim, trava o público, só deixa o privado cobrir, a gente chega aproximadamente em 20% do gasto total em saúde sendo público, o que nos coloca junto com a África do Subsaariana e os países mais pobres, que não têm capacidade de entregar saúde. Tá? Então, isso é um ponto de preocupação. Tá? Como que a gente vai se organizar enquanto sociedade para fazer frente a esse desafio no futuro? Vamos tentar, então, refletir sobre como tentar reagir a isso, mas ainda de maneira mais principiológica, tá? Porque a coisa de como fazer mesmo é bem técnica e muito política. Tá? Uma primeira premissa que a gente tem refletido sobre olha, vamos observar como os países ricos fazem. Eles têm mecanismos de seguro, eles cobrem a população. De novo, a solução sobre o financiamento à saúde é coletiva, essencialmente porque ninguém individualmente consegue pagar a conta quando precisa. Tá? É coletiva a solução. Essencialmente, então, um breve histórico de 100 anos da medicina, a medicina, algum tempinho atrás, não conseguia resolver nada. E aí passou a resolver quase tudo. Né? Boa parte. Tem 2 médicos aqui, já vou levar um puxão de orelha. Seja como for, a imprevisibilidade da doença ou da morte se tornou imprevisibilidade financeira. Porque antes você morria, agora você tem esse remedinho que você toma e não morre, mas esse remedinho agora custa caro. Por causa dessa evolução recente na humanidade, as sociedades passaram a se organizar como, essencialmente, os sistemas de saúde são mecanismos de seguro. Como que a gente se organiza para pagar a conta? Essa é, de novo, né, eu não me canso de repetir esse bordão. Tá? As sociedades se organizaram em sistema de mutualismo. Né? As pessoas em carteiras grandes, todo mundo coloca dinheiro, quem é mais saudável coloca, para quem é menos saudável poder usar na hora que precisa. E o curioso é que esses mecanismos de seguro, a intuição é essa, não é só para resolver equidade, é que se a sociedade coletivamente não se organizarem para fazer esse bolão, o sistema de saúde não existe. Porque o financiamento não corre. Você pode ter demanda, você pode ter oferta, mas se você não organiza a maneira pela qual a gente paga a conta, essas coisas não se encontram. Né? Então, a nossa premissa é que a gente precisa, para conseguir pagar essa conta, se organizar enquanto sociedade para se financiar. Né? Muito bem, e como anda no Brasil, como andam nossos mecanismos de seguro? Quando estou falando de seguro aqui, gente, não estou falando só de seguro daquela empresa, não estou falando de plano, estou falando de SUS, estou falando de uma sociedade que é segura, né, dos cidadãos. Bem, o SUS acabei de mencionar, subfinanciado, né? E sem muita perspectiva de crescimento do gasto. Setor privado, a gente começa a tocar em temas eventualmente até um pouco mais pessimistas. Desmutualizando-se em direção a mais em serviços de financiamento do gasto do que serviço seguro. Então, quando você fala, olha, agora eu vou passar a vender um plano que é mais barato, um ambulatorial que não cobre nada. Quer dizer, se você tiver um problema, um raio-x, vai ter. Mas quando você precisar de verdade, não vai ter. Ou seja, eu te dou um plano que está financiando o seu gasto do próprio bolso. Em vez de pagar agora, você paga o plano e vai pagando. Mas se você precisar de verdade, você não vai ter seguro, né, para fazer frente a esse gasto. Né? Então, cartões de benefício, planos, isso tudo entra, na minha interpretação, a gente vai em direção a uma fragmentação completa, uma atomização desse financiamento da saúde. Quando, na verdade, a gente tinha que ir na direção oposta, né? Em direção à consolidação desse sistema de mutualismo. Né? E, além disso, só para complicar um pouquinho mais, nosso setor privado está dando uma cambalhota por dia, está se transformando loucamente. Tá? Então, só vou passar por alguns elementos aqui, aí eu encerro. Em primeiro lugar, eu falei, né?
tem os planos e os prestadores, e eles brigam. Essencialmente, os prestadores estão expandindo capacidade. A população está crescendo, está envelhecendo, né? E mandando a conta para os planos. Esses gráficos aqui mostram, por exemplo, no lado esquerdo, número de máquinas de ressonância magnética no Brasil, no privado, por número de beneficiários. A linha laranja é essa. A linha tracejada é média OCDE. Naquele outro gráfico ali, mostra o Brasil, a mesma coisa, só que a extremidade da esquerda da setinha é como era 10 anos em 2016, e a direção da setinha mostra que cresceu em direção até 2021. Então, não só no Brasil a gente tem um parque instalado gigante no privado, como está aumentando. Está ficando mais longe ainda da OCDE. Que é estranho, né? Pensar que você tem uma capacidade gigante aumentando. O SUS tem nada, né? É pequenininho. Tá? E não só isso, está acontecendo muita coisa que nem quem não é do setor não está acompanhando. Além dessa expansão muito grande, a gente acabou de abrir o capital, acabou de abrir o nosso mercado para o capital internacional, principalmente para investimento nos prestadores. Isso foi tem 10 anos atrás. Tá? E aí a gente observou um crescimento gigante de entrada de capital. Não é à toa que quem acompanha o setor começa a observar um monte de IPO, um monte de captação, etc. E naquele quadrinho ali a gente está vendo o perfil desses adquirentes. Essencialmente são private equity, são empresas do setor financeiro que estão aportando capital. Tá? E, obviamente, vão pedir retorno por isso. O setor está mudando muito de novo. E outra coisa importante a saber é que, se pelo lado da prestação a gente tem essa expansão, muito dinheiro, muito capital, etc., 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 eu já posso falar até mais sobre isso, pelo lado dos planos, a situação, essencialmente, é um pouquinho mais complicado. Primeiro, no gráfico da direita, a gente vê que os planos eles ampliam ou diminuem a cobertura conforme o ciclo. Então, é cíclico o negócio. E do lado esquerdo, o que está acontecendo dentro dos planos e por que essa polêmica que eventualmente vocês comecem a ouvir falar? Basicamente, o nosso mercado de planos tem 3 grandes segmentos. Planos individuais familiares, corporativos, empresariais e coletivos por adesão. E aí os advogados e advogadas aqui sabem nos explicar muito mais do que se trata, né? Que a gente tenta entender, ocupou uma brecha do mercado não regulado. Tá? Se vocês notarem, planos individuais familiares e planos por adesão, essas carteiras estão ficando mais envelhecidas, ou seja, mais caras. Tá? Por outro lado, os planos empresariais continuam muito bem, obrigado. Né? Aí o problema é outro. Tá? Seja como for, o mercado já migrou muito dos individuais para os coletivos por adesão, exatamente para fugir da regulação, mas dali também já está complicando. Né? E para onde que vai a expansão? Para onde que vai essa receita nova que vai permitir o mercado, né, pagar a conta que está crescendo das ressonâncias magnéticas? Essa conta não parece estar fechando muito bem. Tá bom? E por final, só para colocar mais um elemento, parte do mercado está arranjando suas próprias soluções. Em particular, se vocês notarem o que está acontecendo no mercado, uma integração entre plano e prestador. Muitas fusões e aquisições e novos entrantes com esse perfil, ou seja, quando o plano tem seus próprios hospitais. Ou seja, você para de brigar com o outro e internaliza tudo. Então, para vocês entenderem como mudou o mercado, a linha preta é uma das grandes empresas verticalizadas e deixou para trás os grandes incumbentes. Né? Se vocês notarem no gráfico da direita, isso aqui é reajuste médio dos planos empresariais. Notem que assim que entra essa nova empresa, a capacidade de reajuste do mercado cai. Ou seja, a competição aumentou. Tá? Então, imagina todo mundo brigando, as coisas ficam mais caras e novos entrantes mudando totalmente a dinâmica do mercado, apertando a margem dos incumbentes tradicionais, que vão buscar outras soluções, sejam quais forem. Tá? Por fim, aqui eu só coloco o ticket médio desse novo entrante, muito pertinho do SUS, está vendo? É um perfil diferente de posicionamento de mercado. Aí você olha para os outros incumbentes, eles estão um pouco mais longe.
Então, o mercado mudou muito. E antes de fechar, notem que, se a gente comparar o que, quanto e onde a gente gasta no Brasil em saúde, em média, o SUS, $600, público OCDE, 3.300. Tá? Aí, 2 fatos aqui importantes para serem destacados. Em primeiro lugar, olha quanto o público OCDE gasta com cuidados de longo prazo, que exatamente, dentre outras coisas, mas é para cobrir envelhecimento. 20%. 20% é exatamente $600, que é quanto tudo o que o SUS gasta. Então, não sei como a gente vai fechar essa conta, né? Em segundo lugar, notem quanto que o setor privado brasileiro gasta com gestão e regulação do sistema. É um outlier. De novo, está todo mundo brigando, né? Não sei, Camila, quanto que isso vai para honorários de quem media essas brigas, tá? Mas, enfim, tem uma certa ineficiência nesse sistema. Tá? Muito bem. Então, a gente tem, sim, vetores estruturais de preocupação. Os ingredientes são: a gente vai precisar gastar mais, porque a conta vai ser mais cara. Se a gente for para o financiamento via público, está travado, difícil de andar. Se a gente vai para o privado, segmentação e avanços de serviços de financiamento, não de seguro. Como agravante, todas essas inovações no mercado, verticalização, novos entrantes, etc. Mais um ponto importante para ser discutido com vocês, totalmente desregulado. Tá? A nossa única capacidade de regulação do setor, que está na ANS, ela olha para um pedacinho do mercado de planos. Não olha uma boa parte do segmento, ela não vai olhar para o que acontece dentro dos prestadores, e ela não vai olhar para a relação entre os prestadores. E quando o prestador vira segurador e vice-versa? Né? Você tem um conflito de interesse muito claro. Imagina que você é um paciente e paga o plano, e você vai no hospital do plano, só que o serviço que o hospital e o plano te oferecem é custo da mesma empresa. Então, tem um conflito de interesse muito claro. Nossa capacidade de regulação, de observar esse monitoramento, atualmente é 0 no país. E o mercado está indo para essa direção. Tá? Muito bem. Fechando, caminhos adiante, algumas mensagens, uma premissa, questão de princípio. A gente tem que caminhar em direção a mais proteção e mais seguro e mais mutualismo, mais em direção a uma decisão, uma escolha coletiva. A gente não é bom no Brasil de decisões coletivas que protejam, né? Nos protejam contra desigualdades, etc. Então, o desafio é ainda maior, porque esse país não está acostumado com isso. A gente tem que avançar na capacidade regulatória, né? Do jeito que está, fica muito complicado. E a governança, né? O sistema como um todo, principalmente quando a gente pensa que tem um setor público, um setor privado, e eles não se coordenam muito bem, do ponto de vista da legislação. Então, é importante avançar nisso. E, por fim, não menos importante, a gente, claro que vai precisar de mais pesquisa, entender mais o que está acontecendo, mas, sobretudo, mais diálogo, mais participação da sociedade civil. Por isso, Juliano, que eu sempre falo que eu nunca me furto a participar do debate e apresentar essas coisas. Essa é uma agenda muito pouco visível, muito insulada, muito distante do debate público, mais amplo, né? Mas é uma agenda urgente, porque o que está acontecendo é muita coisa. Então, sociedade civil, WCD, todos nós, a gente tem que se apropriar disso, porque a gente sabe que quem não pauta é pautado, né? Antes que seja tarde. Obrigado, gente. Obrigada, Ruth. Eu costumo falar que esse assunto ele é tão importante porque todos nós somos pacientes, né? Então, e como você bem colocou, quando você fala em custeio de saúde, é difícil você pensar em um indivíduo custear um mês de UTI ou essas terapias avançadas que estão surgindo com custos milionários, né? Então, realmente, a gente tem um problema e algo precisa ser feito, porque todos nós podemos ser impactados se a gente continuar no caminho que as coisas estão seguindo.
Muito obrigada. Acho que aqui a ideia, gente, é fazer um debate. Nós não programamos uma apresentação específica para o Paulo e para a professora Ana. Não sei se vocês querem fazer comentários iniciais. E o microfone está aberto para quem quiser. Estou vendo ali, já tem uma, uma candidata para colocar perguntas para a gente. O objetivo mesmo é discussão. Você quer? Bom, então, bom dia a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui, encontrar conhecidos, amigos. Adorei a apresentação da Camila. Achei que ela coloca a gente enfim, num ambiente em que, ainda bem, né? O Paulo e eu sabemos que saúde é importante demais para ser deixado, para ser discutido por médico só, ou por enfermeiro, enfim. Então, aqui a gente tem uma advogada e um economista, já está de ótimo tamanho. Eu fiquei até impactada quando a Camila acabou de dizer que, no fundo, somos todos pacientes, porque, né? Primeiro, a gente, paciência tem pouca. Segundo, a gente gostaria de ser saudável, mas eu acho que é importante, assim, ontem eu recebi no meu Zap, que é um mecanismo de adoecimento importantíssimo, assim, de um grupo de gente da saúde, escrito assim, ó: pessoal, agora que os médicos estão usando o ChatGPT para passar de ano na faculdade de medicina, vamos cuidar da saúde, porque a coisa vai ficar feia. E aí eu acho que a gente tem que lembrar de uma das características do país, que é a incrível desigualdade que a gente tem. Então, quando a gente olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, um desses objetivos é reduzir a diferença entre os países e internamente a eles. E, assim, a gente sabe, né? A gente vem de diferentes lugares, mas a gente sabe que a geografia tem muita influência nos nossos resultados em saúde. A geografia tem muita influência no acesso que a gente tem, seja a métodos diagnósticos, né? Quer dizer, se a gente vai conseguir descobrir em momento oportuno que a gente tem A, B ou C, e até a questões de tratamento. Tá pensando durante a apresentação da Camila, os estados do Acre e de Roraima, eles têm, hoje em dia, em média, menos de 30% da população coberta por assistência médica suplementar. Eu não estou dizendo que a assistência médica suplementar seja boa. Eu estou dizendo que lá o acesso é menor. Então, não é só a questão do litoral, que ela tem toda a razão. Se a gente estuda história, geografia, eu tenho pavor de lembrar disso, mas a gente mora num país onde, em 1500/1600, ou seja, faz um certo... Nem eu era nascida na época, mas, enfim, tinha todo o desenvolvimento onde existem as capitanias hereditárias. É que hoje esses lugares continuam sendo onde as capitanias hereditárias eram mais desenvolvidas, são lugares onde se tem mais acesso à saúde, por exemplo. E a outra coisa que o Ruth mostrou e a Camila também, ambos falaram isso, eu fico muito nervosa quando eu ouço a expressão privado puro, porque eu sempre começo a pensar, Camila, a questão da pureza, de onde ela vem, né? Mas, assim, aí nós estamos em época de imposto de renda, certo? Eu sou assalariada, eu não posso, quer dizer, eu declaro tudo que eu recebo, mas é importante perceber que, por exemplo, algumas dessas coisas que a gente paga do nosso santo bolso, para algumas pessoas que pagam imposto de renda e que conseguem ter alguém que olha para o que está acontecendo, são descontáveis do imposto de renda. Enquanto que algumas pessoas que nem pagam imposto de renda
o remedinho que elas vão pagar, ou a consultinha que elas vão pagar, eles não têm de onde descontar. Quer dizer, a gente ainda tem um assunto que é o subsídio, do qual a gente também não fala e que a gente enxerga pouco. Então, quando a gente fala do público e do privado, por exemplo, vacina. Vacina é um exemplo lindo, né? Meu bracinho frequenta o SUS com muita frequência para tomar tudo quanto é vacina, porque eu acredito em vacina. Agora, tem algumas vacinas que não estão disponíveis no SUS ou na unidade básica de saúde. E aí, como é que a gente faz? Quem é que vai querer ir atrás da vacina? Assumindo que as pessoas ainda queiram vacina, né? Porque hoje em dia nós temos um assunto triste que é vacina para quê mesmo? Então, isso tudo tem a ver com um assunto que apareceu com clareza nas duas apresentações, a da Camila e a do Rude, que o sistema de saúde deveria ter um quê de solidariedade. Quer dizer, na lei do SUS está implícito que o rico deveria subsidiar o pobre, o empregado deveria subsidiar quem não tem emprego, o jovem trabalhador deveria subsidiar o velhinho. Então, mas tem gente que não acha que essa solidariedade deve existir. O modelito estadunidense de olhar para a saúde mostra isso. Como assim solidariedade? Então, a gente tem pedaços e pedaços diferentes no mundo. E, mais uma vez, economista sabe botar as coisas bonitas em gráfico. Eu acho que o Rude mostrou de maneira incontestável o que a gente tem. E só agora eu vi o Vitor, do AC Camargo, quer dizer, em São Paulo a gente tem AC Camargo, a gente tem ICESP, a gente tem outros centros ótimos, e Roraima e Acre. O que acontece lá? É diferente dizer que tem remédio para 140 pessoas que têm aquela doença numa sociedade de 217 milhões de habitantes. Que esse assunto eu não vou nem tocar. Quem vai pagar por isso? Agora, como é que a gente faz para o Brasil ser menos diferente, mais justo e talvez mais solidário? Quem está preocupado com isso? Nós estamos, né? Ainda bem que somos muitas e alguns, mas nós. Professora Paulo. Bom dia a todas e aos poucos todos aqui presentes. Eu vou fazer uma fala bem curta, porque eu estimulei muito quando a gente preparou isso, que a gente fizesse um debate. Existe um mundo de assuntos para serem debatidos na área da saúde. E é importante que a gente debata aqueles que vocês tenham mais interesse, vocês que vieram aqui. Mas eu vou falar do ponto de vista médico, de um jeito bem curto. O que é valor em saúde? A gente tem dito cada vez mais que os modelos de prestação de serviços e de remuneração, para haver um alinhamento de incentivos, deveriam ser baseados em valor em saúde. Todo mundo fala valor em saúde, mas como se mede valor em saúde? Quais são os elementos que devem ser medidos para a gente checar se a gente está entregando valor em saúde? E eu costumo fazer isso de um jeito didático, eu aprendi fora do Brasil, que valor em saúde é igual a só 4 elementos na fórmula. 4 elementos, não mais do que isso. E tudo que a gente for fazer em termos sistêmicos ou individuais tem que respeitar esses 4 elementos. O primeiro de tudo é pertinência. Em inglês, appropriateness. A gente só deve fazer aquilo que é necessário. Entretanto, a gente deve fazer tudo o que é necessário. E esse traz um primeiro componente da ineficiência da prestação de serviços em saúde, que é muito por causa de falta de competência e muito por causa de desintegração do sistema, um sistema fragmentado,
a gente acaba fazendo muito mais coisa do que precisa e deixando de fazer coisas que são necessárias. Vou ser específico no exemplo. A gente faz muito mais exames do que são necessários e tem um forte estímulo, vocês viram, o Brasil ganha de qualquer país em termos de aparelhos de ressonância magnética por população, né? Então tem um forte estímulo para usar mais, não é só a ressonância magnética. Eu vou dar um exemplo. Uma operadora chegou para um prestador e disse: a partir de agora eu não pago os exames laboratoriais quando no mesmo pedido forem feitos mais de 50 exames. Eles estão certos ou eles estão errados? Vocês acham que existe alguma condição clínica que exige mais do que 50 exames de análises clínicas ao mesmo tempo? Porque, normalmente, para você fazer aproximação a um diagnóstico, você faz um raciocínio clínico, vê o que é mais provável e vai checar se aquele mais provável se traduz em resultados de exames para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Senão, você vai progressivamente fazendo maiores investigações. Então, a gente tem muito retrabalho, tem excesso de pedido de exames, muito por incompetência e muito por falta de alinhamento de incentivos. O segundo elemento é o resultado clínico que você vai propiciar. Na pertinência tem que cuidar da saúde também, né? A gente sabe, a Cláudia conta aqui comigo, que existem enormes gaps de rastreio de doenças para populações de alto risco. Por exemplo, hoje está muito bem estabelecido quando que você deve fazer mamografia na população para fazer diagnóstico mais precoce, implicando em menos sofrimento, menos mortalidade, diminuição de custos. E o Vitor já mostrou, com trabalhos da Camargo, que diagnóstico precoce de câncer de mama diminui em até 20 vezes o custo do tratamento. Então, pertinência é o primeiro. O segundo é o resultado clínico que você entrega. Isso tem como medir. O terceiro elemento de valor é a experiência do paciente. E por que a experiência é importante? Porque ele adere ao tratamento na medida em que a experiência dele é melhor. E um dos grandes problemas da medicina é descontinuidade do cuidado, porque os pacientes abandonam o seu tratamento de doenças crônicas, o que faz com que não exista prevenção secundária de complicação dessas doenças crônicas, que são as que mais matam. E o quarto elemento de valor é custo. Ele fica embaixo da forma. Quanto menor o custo, melhor. A gente falava muito de quanto melhor o custo, melhor. Quanto menor o custo, melhor. Mas, na verdade, é quanto menor o desperdício. Porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que alguns custos altos são amplamente justificáveis. Por exemplo, no diagnóstico da extensão da doença cancerosa, fazer um PET-CT é fundamental, é um exame caro, e no segmento do tratamento, repetir o PET-CT é importante, é um exame caro, não é custo de ineficiência, ele é um custo necessário, portanto, ele não é desperdício. Tudo que vocês forem fazer em saúde, em termos de organização do sistema, ou no tratamento do indivíduo, tem que levar em conta esses quatro fatores. E aí, voltando para o Rudy, aí eu termino, quero ouvir vocês, o mutualismo é fundamental, porque o evento extremo não pode ser coberto por ninguém. E o mutualismo no Estado é o SUS. Nós todos pagamos impostos para que o SUS trate daquelas pessoas que precisam ser tratadas, né? E no sistema de saúde suplementar, a mesma coisa, os seguros. Agora se fala em criar um tal de seguro para planos ambulatoriais sem procedimentos. Aqui não tem evento extremo. Aqui não é uma questão de mutualismo. Aqui é questão de financiamento. É diferente. Então, deixa o cartão de desconto. Se é questão de financiamento, não vamos entrar nessa. Mas o sistema existe para produzir seguro, e o seguro, como bem disse o Rudy, é uma das criações humanas mais importantes para o desenvolvimento da sociedade, porque ele se baseia na ideia do coletivismo. Nós vivemos em sociedade. Nós todos somos afetados dentro da sociedade. E nós temos que contribuir uns com os outros para que a sociedade evolua em conjunto, não criando desigualdades, iniquidades e sofrimentos desproporcionais, né? Eu acho que para começar isso, e eu queria ouvir vocês. Essa é a ideia.
Obrigada, Paulo. Acho que temos algumas mãos aqui levantadas. Tá ligado? Então, antes de mais nada, muito obrigada, instigantes todos os temas, e é um prazer estar aqui diante desse grupo tão seleto. Eu queria jogar 3 elementos para ouvi-los, ouvir as demais pessoas que estão aqui, que eu acho que podem ser explorados também nessas questões. Um elemento que eu queria jogar é a questão, a gente está falando muito da medicina voltada para a população mais idosa, mas eu acho que o Brasil precisa falar muito mais também de medicina preventiva. Como que eu me preparo para ter melhor saúde e, portanto, menores gastos. E eu não sei, acho que a cultura brasileira é muito ruim nisso, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar mais. E eu acho que poderia cortar custos imensos na saúde. A outra coisa que eu queria colocar é a questão que eu vejo muito quando eu ouço os debates sobre desperdício, da gente, qual seria a viabilidade, se é interessante ou não, de num país que nem o Brasil, ter um protocolo único de saúde para todos os pacientes. Que ninguém vê, estando só no privado ou estando só no público, o que é a história daquele paciente, o que ele fez, o que ele não fez recentemente, tem valor ou não tem valor. E um terceiro ponto, e aí eu termino, não tenho resposta, só tenho pergunta, que é o terceiro setor na saúde. Eu estou entrando no terceiro setor da saúde, e eu acho que no Brasil o terceiro setor na saúde tem resultados maravilhosos, muito embora pontuais e talvez restritos à questão regional, como, por exemplo, o GRAAC, que são elementos importantes. E eu acho que, de alguma forma, faz parte do mutualismo também. Então, eu queria jogar esses temperinhos aqui no debate para todos. Muito obrigada. Posso falar de prevenção? Existem 2 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é você evitar a pessoa ficar doente. A Ana Maria Malik falou aqui, as 2 coisas que mais impactaram na prevenção primária na história da humanidade foram vacinações e sanitarismo, né? O tratamento adequado da água que você usa, o alimento que você come, o ar que você respira e as vacinas. Não estou dizendo que as outras coisas não têm importância, mas isso é muito importante. E a gente corre o risco de ter uma regressão. A gente está vendo a epidemia de sarampo nos Estados Unidos, uma doença de infectividade enorme. Para vocês terem uma ideia, você entra aqui e respira vírus do sarampo, vai embora 2 horas depois, se alguém entrar aqui, pega. Você tem uma ideia de como ele é infectante. Então, prevenção primária é fundamental. É dificílimo fazer mudança de hábitos nas pessoas. É muito difícil. Tem vários estudos mostrando que você faz check-up atrás de check-up, a pessoa volta no ano seguinte e não mudou nada aquilo que ela deveria fazer. Então, você prega para convertidos, vamos dizer assim. Quem se preocupa com a saúde, se preocupa com a saúde. Quem não se preocupa, não se preocupa. E a tecnologia talvez nos ajude a começar a fazer prevenção primária e educação para a saúde em escala. E existem estudos que mostram que isso pode fazer a diferença. A prevenção secundária já deveria ter um grau de aderência muito maior, porque aquele hipertenso, diabético, sedentário, tabagista, ele tem que fazer prevenção secundária àquela condição clínica que ele apresente. É mais fácil de fazer, mas a não aderência, às vezes, existe em grandes números, principalmente em populações mais vulnerabilizadas, né, que têm menos educação para a sua saúde. E acho que esse é eu não quero esgotar as 3 coisas que você colocou, mas eu não tenho dúvida nenhuma que prevenção é fundamental, tanto a primária quanto a secundária. No caso do câncer, prevenção secundária para populações de risco implica em resultados extraordinários. A gente costuma comemorar reversão de estados de saúde muito graves e muito complexos, quando, na verdade, eles são falha do sistema, que não teve nenhuma neoplasia que começou avançada. Quando o sistema falha, é que a neoplasia de tumores sólidos, pelo menos, é diagnosticada em estágio muito avançado.
Eu acho que, só para complementar aqui, quando a gente fala de prevenção, e acho que a vacinação é um grande exemplo, se a gente pegar os últimos anos, a gente vê uma diminuição significativa no investimento de campanhas de conscientização de vacinação. Então, acho que eu sou da época do Zé Gotinha, né? Toda a campanha, era campanha na escola, era campanha na televisão, e tinha uma ação do governo de gerar consciência e de gerar estímulo, um estímulo positivo, né, de vacinação. Então, eu acho que tem esse trabalho de voltar, né, um pouco dessa... O quanto é importante você cuidar da sua saúde, né? O quanto é importante uma medida preventiva. E a gente tem visto uma tendência, por conta do custo dos planos de saúde empresariais, porque hoje em dia quem está procurando emprego, a pessoa pergunta, que plano que eu vou ter? Né? É algo que as pessoas consideram no momento de escolher, decidir por aceitar ou não aceitar um trabalho. E a gente vê o impacto na folha de pagamento das empresas, do custo atual dos planos de saúde, e as próprias empresas, hoje em dia, têm investido em campanhas de conscientização com os seus funcionários para reduzir a sinistralidade do plano. Então, é uma conscientização interna. Qual é o melhor uso que eu posso fazer desse plano? Porque da forma como ele está insustentável. E se as pessoas não usarem da forma correta, a gente vai ter que rever qual é o benefício que vai ser concedido. Então, a conscientização, eu acho que ela está muito conectada à prevenção, gerar esse conhecimento. Como a gente tem outras perguntas, eu vou deixar para comentar depois, porque aí, quem sabe, já dá para fazer um combo. Eu só queria falar de uma coisa, já que meu crachá aqui está Academia Brasileira da Qualidade, estou vestindo o chapéu, tinha um estatístico chamado Deming, que foi um dos fundadores das bases da qualidade total. E ele definiu 14 princípios da qualidade e 7 doenças fatais. E entre essas doenças fatais está uma que é a questão do preço dos planos de saúde. Nos Estados Unidos, em 1960/70. Segundo ele, era o seguinte: as empresas conseguem comprimir, achatar salário, conseguem não fazer com que o salário não cresça. O que elas não conseguem é fazer com que o custo do benefício saúde não cresça. Então, ou isso melhora, ou não vai dar para continuar gastando. Então, eu não vou nem entrar agora no assunto gasto, embora o Paulo tenha levantado isso muito bem, quer dizer, não é o menor custo, mas é o melhor gasto, que a gente gasta mal para dedéu. Basta pensar na quantidade de alimentos ultraprocessados que a gente tem na nossa despensa em casa, e achando que está fazendo tudo certo, né? A Rita Lobo tem que se esgoelar falando comida de verdade, mas enfim. Então, aí eu não cozinho. Bom dia. Parabéns a todos, parabéns, Rudi, esse relatório é espetacular. Abriu muitas frentes de raciocínio para nós lá no Secamar. E obrigado, professora, obrigado, Paulo, todo mundo por estar aqui. Essa é uma oportunidade muito boa de debate. Você citou, Rudi, 2 modelos de financiamento do setor privado, que são as verticalizações, que vão para o baixo custo e tem uma tendência de oferecer um subtratamento, e tem as seguradoras com todos os incentivos que permite ou favorece ou incentiva as distanásias, as fora de pertinência. Entre esses 2 modelos, tem um modelo que eu acredito ser o mais equilibrado aqui no Brasil, que é o das autogestões. São empresas que cuidam
30, 40 anos, 50 anos, 60 anos da mesma pessoa, não tem um incentivo de girar a carteira que tem nas seguradoras. Elas também não vão fazer subtratamento de um funcionário que ficou a vida inteira dedicando a vida para elas, e elas se preocupam mais com prevenção do que hospitalização, mas elas também estão submetidas aos mesmos prestadores, o que acaba não trazendo toda a eficiência possível para o modelo das autogestões. A minha pergunta para o Rudi é se você, em algum momento, consegue, eu tenho pensado em comparar, se você usar as autogestões como o modelo mais equilibrado, a que distância nós estamos do equilíbrio financeiro? Eu vejo no Ossa Camargo que as autogestões têm alguns pontos percentuais a mais de tumores precoces do que de tumores avançados versus os outros planos. Então, aparentemente, eles fazem mais prevenção e detectam mais os tumores com precocidade, deveriam estar com uma sustentabilidade melhor. E aqueles 14% de regulação da autogestão deve ser menor, porque eles têm muito menos preocupação, eles não vendem plano. Então, a energia gasta para administração e para venda e para essas coisas não tem lá, eles dedicam essa energia para cuidar das pessoas e organizar os prestadores. Então, em teoria, para mim, isso deveria ser um bloco padrão ouro para o Brasil, né? E a gente tentar ver a distância que as outras coisas estão das autogestões, que me parece um modelo mais equilibrado. Eu queria saber se vocês têm olhado para isso. Foi, né? Tá. Obrigado, Vitor. Então, eu começo por essa, depois aproveito e comento algumas coisinhas que a Valéria mencionou. De fato, em termos de modelo, deveria ser mais equilibrado mesmo, etc. Mas, e quando a pessoa sai do mercado de trabalho? Né? Na verdade, o que a maior preocupação é com relação à segmentação em geral desse mercado e da população. Então, a partir do momento que você continua tendo pessoas mais jovens, saudáveis, debaixo de planos empresariais, ou sob a autogestão ou não, e pessoas idosas, né, que já saem do mercado de trabalho e, portanto, estão descobertas do setor privado, e não tem cobertura, você segmenta. Né? Então, você tira da carteira quem precisa de quem não precisa e consegue contribuir. Então, de fato, se você for pensar em modelos de negócio, as próprias verticalizadas podem funcionar se você tiver uma regulação e monitoramento. Né? Acho que o Paulo sempre comenta isso, a gente conversa muito sobre isso. A autogestão seria o exemplo extremo, eventualmente mais bem-sucedido nesse sentido, porque até alguns incentivos perversos não estão presentes. Mas se a gente pensar no país como um todo, como resolver a equação? E aí continua sem resolver. Né? Como a gente viu, os planos individuais e familiares, eles estão sumindo do mercado. Os coletivos por adesão já estão complicados. Né? Os corporativos continuam equilibrados, mas, de fato, está saindo cada vez mais caro para as empresas, que não conseguem gerir muito bem. A autogestão pode ser uma solução pontual para esse segmento, mas os segmentos continuam se afastando. Né? Então, acho que a preocupação continua sendo mais geral, né? Nesse sentido. Com relação à prevenção e etc., daí só querendo fazer um ponto, complementando aqui, quem não é do setor eventualmente não conhece o programa Estratégia de Saúde da Família no Brasil, né? Que cobre mais de 60% da população brasileira. É um modelo de atenção básica, tanto no papel quanto em muitos lugares, extraordinário, de prevenção e promoção à saúde. Tão extraordinário que quando vocês vão para fora do país e conversam com outras pessoas, as pessoas conhecem o programa. E o programa está sendo replicado no mundo inteiro, na Costa Rica, na África do Sul, na Ásia, e por assim vai. Então, eventualmente, esse modelo pode ser levado às últimas e melhores consequências nesse sentido. Falta muita coisa. Falta dinheiro, falta integração, atenção secundária, etc., atuação em rede, um monte de coisa. Mas a gente conseguiu desenvolver no país uma tecnologia que é de se tirar o chapéu. Né?
E isso isso foi nos anos 90, imagina, final dos anos 90, com um desenho de financiamento específico, etc. A gente sabe fazer, a gente já soube fazer. Assim como a gente já soube vacinar, né? As coisas estão sendo revertidas tão rapidamente que, enfim, a gente está tentando resolver uma coisa, mas outras surgem. Então, mas a gente sabe fazer, né? Eu acho que a gente só precisa voltar e entrar em campo novamente, né? Para reconstruir algumas coisas e avançar em problemas novos, né? Mas, de fato, tem soluções e o caso da autogestão, pelo menos dentro do setor privado, ou do terceiro setor, mesmo terceiro setor, pode ser um modelo acessível. Bom dia. Primeiro, muito obrigada. Eu queria tocar exatamente nesse ponto, que eu acho que a gente falou pouco, que é a nossa pirâmide populacional está mudando completamente, né? E o país está envelhecendo, a população economicamente ativa reduzindo, a gente vai ter ainda, com inteligência artificial, teoricamente, menos espaço para uma população economicamente ativa. Quer dizer, a gente tem uma dinâmica social que é quase como uma bomba relógio nesse sistema todo. E aí a minha preocupação fica quando olho exatamente os quadros, tanto dos planos privados, quanto dos coletivos classistas, sei lá, né, como se fala. Nós estamos tirando exatamente a população mais demandada do sistema e jogando ela para o sistema público, que já não atende, né? Então, estou dividindo essa angústia, na verdade, e queria ouvir o que o setor tem feito, o que a gente pode fazer para votar, porque assim não existe o desafio assim, não tem a fórmula econômica disso. Se alguém Prevent Sender, para mim é um exemplo trágico dessa situação, pelo menos o que a gente viu durante a Covid, que foi tentar capturar essa população não atendida e não conseguir viabilizar o serviço mínimo médico, e aí deu no que deu. Então, eu queria ouvir um pouco vocês de como vocês têm debatido, ouvido juridicamente como é que isso tem sido, porque, de fato, assim, o plano de saúde empresarial é o mais fácil de todos, só que a hora que você mais precisa é quando você aposentou, e 90% das empresas, que não trabalham no sistema público, principalmente, não tem mais nada, ficam e não conseguem aderir a qualquer plano. Então, eu acho que essa é uma situação social gravíssima que a gente está encarando aí nesses próximos anos e, com certeza, na próxima década. Obrigada. O problema do envelhecimento populacional é o que deu certo, que pode dar errado depois. É muito bom a população estar envelhecendo. Quer dizer que a gente está tratando melhor das pessoas e a expectativa de vida está aumentando. E a mortalidade infantil, por quem influi, né, também está diminuindo, e diminuiu muito por conta do programa a estratégia de saúde da família. Como que a gente aborda isso? Está bem claro que o SUS é subfinanciado e vai ter que ser melhor financiado, além de melhorar a eficiência dentro do sistema. Para ele ser melhor financiado com a barreira fiscal que a gente sente agora, tem dois mecanismos. Existe um volume enorme de dinheiro no subsídio aos programas de saúde, no imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, na verdade, nós subsidiamos o sistema de saúde suplementar com bilhões. Quanto, Ruth, era o cálculo somando os dois? Você lembra disso nesse trabalho? Quanto de subsídios através de imposto de renda, dedução de imposto de renda a gente tem? Eu acho que é 100 bilhões, mas está no trabalho. Acho que é 100 bilhões. Então, isso é um exemplo de imposto regressivo em vez de progressivo. Então, as desigualdades de patrimônio têm aumentado muito no mundo todo, e a gente não adaptou o sistema de captura de impostos a esta situação para aumentar o mutualismo às custas de quem consegue desenvolver um patrimônio maior e sair de uma situação de vulnerabilidade. E quando eu digo para os nossos amigos privilegiados como nós, não tem dúvida que nós estamos na 3% dos privilegiados no Brasil, é que pelo menos não combatam uma estrutura de impostos mais progressiva. Podem não promover, porque é contra o seu interesse particular, mas pelo menos não combatem.
né? E agora a gente vai ter um exemplo de como a sociedade brasileira vai se comportar. A gente quer que 140 mil pessoas, eu estou incluído, paguem um pouco mais de imposto para liberar de impostos, acho que 20 milhões, né, o cálculo da população mais vulnerável. A gente quer ou não quer? Esse debate está em tela aí, e é um dos jeitos da gente conseguir mais recursos para o sistema. Em relação ao que o Vitor disse da autogestão, elas hoje estão na maior crise, né? Embora elas provejam cuidados melhores para a sua população. Por quê? Porque não acontece isso. O idoso não sai. E o idoso está custando cada vez mais caro, ele está vivendo cada vez mais e está custando cada vez mais caro. Nos planos por adesão, que eram planos para fugir da regulação, que fizeram fortunas de bilhões para quem imaginou, desenhou, implementou, promoveu, estão em crise também. Por quê? Porque as carteiras estão envelhecendo. À medida que o custo da saúde fica maior, quem não precisa do seguro, ou parece não precisar, os jovens, não vai contribuir para aquilo. E aí existe uma seleção de populações mais doentes e mais idosas. E aí desequilibra o sistema. Fora que os eventos extremos, por exemplo, fazer um CAR T-cell, desequilibra totalmente uma carteira pequena, porque é um evento que quebra a carteira. Então, esses são os desafios. Só uma palavra de alento. Impostos mais progressivos, melhor financiamento, melhor utilização e aplicação de tecnologias de coordenação do cuidado. Isso está chegando, prestação e coordenação do cuidado. Talvez seja o passo que faltava a gente dar, porque a fragmentação do sistema implica em desperdício, retrabalho, reexames, retratamento e um monte de coisa. E agora, com a tecnologia meio de coordenação do cuidado, a gente vai ver uma ampla transformação do setor e eu acredito muito que ele vai ficar muito mais sustentável. São Paulo tem um programa, por exemplo, dentro do SUS, de teleatendimento na atenção secundária, então está na fase de prova de conceito, mas está mostrando resultados muito significativos. O RUD viu isso. E a telemedicina na atenção secundária especializada pode resolver o problema da carência de pessoas. E o auxílio à decisão através da tecnologia pode evitar que a gente faça barbaridades como médicos, porque às vezes a gente faz. Então, tudo isso acho que nos trazem algum ano. Oi, tudo bem? Obrigada, sou Ana. Eu vou reformular minha pergunta aqui, porque eu estava muito na linha da minha colega ali de qual que é o impacto do envelhecimento da saúde e a atenção que a gente vai ter nos sistemas, né, uma vez que as pessoas estão saindo das empresas e estão indo para os contratos de adesão. Acho que dessa forma você já respondeu uma parcela da pergunta, mas a minha questão aqui, assim, pensando, existe algum sistema no mundo em que a gente pode aprender com o envelhecimento da população, além do que foi comentado aqui agora, algum modelo que já passou por essa crise de envelhecimento e mudança até da composição da população que está indo para o sistema de saúde? A minha preocupação aqui, acho que no mesmo ponto que a colega comentou, a gente vai jogar essas pessoas, de certa forma, para o sistema de saúde público que não vai ter tanto recurso financeiro para isso. Então, a gente pode aprender, além disso, com algum sistema mundial. E eu acho que na política de conscientização, o que me preocupa hoje, a gente tem uma parcela da população hoje acostumada com o sistema de atendimento, de cuidado, com planos de saúde privado, que vão sair do mercado de trabalho e possivelmente não vão conseguir se manter no mesmo nível de plano. O quanto elas estão se preparando com isso e que tipo de educação a gente pode pensar nesse aspecto, porque eu vejo muito uso, a gente comentou agora das empresas de campanha de educação, quer dizer, nas próprias empresas ainda precisa fazer muita educação, e como que a gente está preparando esse grupo para mudar um pouco o perfil do atendimento nessa fase mais idosa. Então, quer dizer, qual que é o papel do paciente também? Do paciente e do médico que está ali pedindo milhões de exames? Como que a gente faz essa população se educar? Então, estou indo um pouco mais para essa vertente agora, já que já foi respondido. Então, agora eu que vou bater no botãozinho. Então, as questões que estão sendo colocadas aqui são ótimas e eu concordo com o Paulo. Quer dizer, o envelhecimento não é um problema, é uma oportunidade. Velho não é um problema de saúde, é uma faixa etária
que aí estão discutindo se é 60, 65, 70, 120. Mas, no limite, uma das frases que eu mais gosto é que o envelhecimento evidencia a democratização da sobrevivência. É bonito, hein? É otimista. Agora, eu acho que a gente tem que pensar numa questão. A gente tem melhores condições de saúde, aí a população vai envelhecendo, e aí isso não vai diminuir custo, não. Pelo contrário, porque gente que não estaria usando o serviço de saúde sobrevive e vai ter que usar serviço de saúde. Então, a gente não pode achar que o mundo é Alice no País das Maravilhas. Quanto mais gente em idade de consumir serviço de saúde, mais caro será. Isso é ruim? Não. Só é diferente. Então, a pergunta de se tem algum país com quem a gente pode aprender sobre envelhecimento, o que eu mais gosto mesmo nessa história, quando as pessoas começam a pensar em o que é melhor, que sistema de saúde é melhor, tem um ranking recente porque cada um faz o ranking que bem lhe apraz, né? Então, eu vi um ranking recente que é assim: se você for migrar, mudar de país, qual é o país que tem o melhor serviço de saúde para quem vai migrar? E aí parece que é Singapura. Mas tudo bem. Eu só achei isso divertidíssimo, porque tem um relatório de saúde do Commonwealth, cujo título é Mirror, Mirror on the Wall, vulgo espelho, espelho meu. Haverá no mundo alguém mais bonito do que eu? Quer dizer, cada um coloca, qualquer avaliação é subjetiva, e qualquer avaliação coloca o critério, que é a palavra por trás da avaliação, coloca o critério que lhe apraz. Então, se expectativa de vida ao nascer ou expectativa de vida depois dos 60 anos, você percebe que já tem um viezinho do um para o outro, só pensando, quer dizer, para você ter expectativa de vida depois dos 60 anos, significa que você chegou aos 60. Então, você já elimina um monte de gente. A outra coisa que foi mencionada aqui foi a questão do prontuário único, né, que a gente tem que saber o que acontece com a população. Então, existem países onde isso já existe, são países bem menores que o Brasil. O Brasil estava brigando muito com isso 20 anos atrás ou 25 anos atrás, e uma coisa que eu acho maravilhosa é que hoje em dia, com a LGPD, isso virou dado sensível. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com que tipo de informação vai. Quer dizer, no milênio passado, quando eu comecei a estudar esse assunto, assim, nos países avançadíssimos da Escandinávia, se você ia no SUS da Escandinávia, especificamente da Dinamarca, com alguma doença sexualmente transmissível, eles faziam você declarar com quem você tinha tido relações sexuais no período e ir atrás de todo mundo com quem você tinha tido relações sexuais. Hoje em dia não pode fazer. E a minha privacidade, para onde vai? Quer dizer, é bom, mas é ruim. E aí tem a outra questão, que é a tecnologia. Então, por exemplo, telemedicina, telesaúde é super bom, prontuário eletrônico é super bom, mas o Rudi mencionou a estratégia de saúde da família como uma tecnologia, e é uma tecnologia que é baseada em alguém ir visitar uma família e saber o que está acontecendo lá. Quer dizer, tem uma grande discussão sobre tablet na mão do agente comunitário de saúde, tanto faz. Isso depois você vai ver se o cara consegue usar tablet, se tem sinal, se não tem sinal. Mas o importante é fazer esse contato, né? Então, tem uma série de tecnologias que tem a ver basicamente com a competência do profissional e com a competência de quem pensa no sistema. Quer dizer, acho que o paciente tem sim, paciente não, o cidadão tem sim que se responsabilizar mais pela sua saúde. Mas não é a culpa dele, quer dizer, ele sabe menos. O quanto, ou ele sabe menos,
Os profissionais de saúde sabem mais do que o cidadão comum sobre coisas que são riscos, etc. Mas cada um sabe de si. E a gente está numa coisa, num evento como esse, entre outras coisas, para se informar e bater bumbo sobre essas questões. Hoje em dia, na escola, se fala muito mais, pelo que eu tenho ouvido falar, sobre questões de higiene, de alimentação, do que se falava antigamente. Hoje em dia, diz a lenda que as crianças que frequentam a escola conseguem ajudar a educar os pais de uma forma ou de outra, ou os familiares, né? E aí, tem um outro assunto que eu acho que é importante, eu não vou entrar no... Então, assim, o envelhecimento saudável tem custo. Não estou aqui, não tenho procuração da Prevent Senior para defender, nem um pouco. Mas eles tiveram esse problema no começo dos anos 2020, mas eles são um plano que tem uma filosofia muito adequada. Quer dizer, eles captam o paciente e ficam no pé dele, fazendo um monte de coisas que seriam promoção de saúde. Quer dizer, eles não negam pronto-socorro, como muitos outros planos negam. Tem muito seguro-saúde que você vai no pronto-socorro e fala, não cubro, só cubro se for internado, o que é coisa de louco. Eles não, eles falam, quer pronto-socorro? Vai, ótimo. Como eu sou um plano verticalizado, eu pego você no pronto-socorro e te levo, te controlo, te ligo, te dou o exame. Eles têm uma carteira grande, mas, pessoalmente, eu tenho um monte de amigos que são segurados e que falam que, assim, o pai nunca mais teve sossego, de tanto que eles ligam lá em casa para saber por que não foi na consulta. O que é uma coisa que seria legal que alguém, né, não desse sossego para você. Eu lembro, eu falei do Deming antes, quando meu pai ainda era vivo, uma das coisas era assim, ele falou para mim, eu acho que eu estou muito doente. Eu falei, por quê, papai? Porque o médico me ligou para saber como eu estou. Quer dizer, né, é uma questão de cultura. A coordenação do cuidado, a que o Paulo se referiu, passa um pouco por aí. E eu acho que isso é super... Vou dar mais um exemplo. Este sábado, eu estava na academia, depois de dar aula pela manhã, né? Tenho testemunhas de que eu estava dando aula pela manhã. E aí eu fui na academia, e eu cheguei na academia e tinha 3 pessoas com uniforminho de uma farma, que estavam ali, e eu conheço a farma, eu sei os produtos que a farma tem, hoje em dia está emagrecendo muita gente, mas eles estavam lá com aparelho de pressão e balança, como é que chama aquela balança? Não, que digital, da bioimpedância. A mulher não sabia falar bioimpedância, mas a balança estava lá. E a outra coisa fantástica é que a mulher falou assim, estamos aqui para prevenir a saúde. Eu falei, por favor, a senhora faz o que a senhora quiser. A senhora nunca mais fala prevenir a saúde na minha frente, que a minha pressão até subiu agora para ouvir isso. Mas, então, assim, eu não quero falar nada, mas tem uma série de esforços sendo feitos. Tinha mais gente na academia no sábado, eu não era a única pessoa. No verão eu ia mais, porque tem ar-condicionado, que na minha casa não tem, mas sábado estava fresquinho. Agora, eu acho que assim, a empresa tem responsabilidade? Tem. A empresa tem responsabilidade não só para pagar o plano de saúde, mas, em tese, ela está interessada no que acontece com a saúde das pessoas que estão lá. E nós não falamos hoje, embora eu tenha desnudado meu ser aqui, na questão da saúde mental. Eu não sou a única louca presente nesta sessão. Um pouco na linha do papel das empresas, eu acho que a gente também tem visto, claro, sempre motivado pelo custo,
né? Então, nesse programa, as empresas elas têm feito não só conscientização, mas a gente tem visto uma tendência das empresas promover este controle da saúde dos seus colaboradores, né? E aí a gente tem um monte de questões jurídicas associadas, mas um custo de um pronto-socorro ele é extremamente elevado, né? Então, quanto o uso de uma telemedicina pode ser mais efetivo do que um pronto-socorro? O quanto você controlar, você saber dentro da sua população de colaboradores quantos têm diabetes, quantos têm hipertensão, e fazer o monitoramento para saber se aquele paciente está se cuidando. Porque uma negligência pessoal pode resultar num impacto significativo para o plano e prejudicar os outros colaboradores. Então, isso é algo que a gente também tem visto uma movimentação como uma forma de gerar eficiência no uso do plano de saúde. Acho que a gente tem espaço para mais uma... Pode. Bom, só para não passar em branco, algumas perguntas foram muito boas, na verdade. Acho que tem algumas questões que são super importantes. Por exemplo, qual que é o papel das empresas? Se autogestão, qual das autogestões são equilibradas ou não, e por quê? Algumas são, outras não. Se você for pensar em outras operadoras de plano, por exemplo, penso nas Unimedes, também sem dar nome aos bois, mas tem algumas indo super bem, outras indo super mal. E assim por diante, tem questões micro que podem ser discutidas. Mas eu vou pegar o gancho de uma das perguntas, que acho que, de repente, é uma que cobre muita coisa, que é: tem algum sistema de saúde aí, mundo afora, que funciona? E tem alguma coisa que a gente pode buscar, ou se inspirar, ou ir em direção a? E eu diria que não, porque sistema de saúde, em última instância, é uma escolha social, e tem muito de normativo. Então, só para dar um exemplo, Estados Unidos é o sistema mais caro do planeta. Expectativa de vida está caindo. Aí teve uma pessoa que tentou mudar isso e falou: não, agora a gente está indo em direção a uma coisa mais bismarquiana, o Estado vai controlar mais vocês, coisa que todos os países já fizeram, ricos. E a sociedade americana falou: não, a gente quer essa coisa esquisita mesmo. É uma questão de escolha social, em última instância. Eu acho que mais importante do que ficar buscando benchmark, talvez, é pensar que, em última instância, o que a sociedade brasileira precisa é se apropriar do debate e começar, desde já, a escolher o que ela quer para o seu futuro. E isso vai ter que necessariamente envolver a classe média alta. Não só a classe média alta, porque a classe média alta, quando se aposentar, não vai conseguir pagar o plano, né? E vai para o SUS. Daí, quando for para o SUS, vai tentar voltar para o mercado, não vai conseguir, vai falar: ih, agora é tarde. Então, a minha esperança é que esse país é tão desigual que, quando chegar os mais ricos, eles ficarem apertados, aí vai cair a ficha, né? E a solução vai ter que passar pela solução coletiva, né? Como que vai ser essa solução? É uma questão de escolha social, mas se a gente, pelo menos como sociedade civil, não entrar em campo e não começar a se apoderar desse debate, de novo, pode ficar tarde. Então, isso, para além das empresas, de repente, para além da academia, para além... é uma questão de participação, né? Um debate que é difícil, é muito suado, é técnico, etc., mas a gente não vai poder fugir dele. Então, de novo, acho que faz parte da gente se apropriar e entrar em campo. A gente tem um tempo curto agora. Vamos fazer uma rodada? Acho que tem 3 perguntas, certo? Para serem feitas. Vamos fazer as 3 de uma vez? De repente a gente compila as perguntas para a resposta. E aí eu tenho uma última também, que é super fácil, eu prometo para vocês. E aí a gente encerra, pode ser? Sempre é fácil, difícil é... Isso é boa. Então, eu vou fazer rapidinho, aí eu passo, aí passo para ela, certo? Isso. Tá legal. A minha Muito talvez bem. fosse um pouco longa. Eu estava no Texas, no Houston Methodist, e uma discussão que tinha muito grande é o papel da tecnologia e como fazer reduzir custos nos hospitais e nos serviços de saúde. Então, até challenging talvez um pouco essa discussão de que o custo tem que aumentar, como é que a gente faz para ele diminuir e melhorar o atendimento. Por exemplo, lá eles estão colocando câmeras nos quartos e colocando tecnologia para a informação do paciente, para ele poder para poder diminuir o número de enfermagem e garantir que o paciente sendo mais cuidado, tudo com permissão de LGPD que eles têm lá, né, consentimento.
Então, minha pergunta para vocês, eu queria entender como é que vocês veem esse papel da tecnologia e AI e inovação para fazer esse papel de redução de custo e fazer um melhor atendimento de paciente. Ok. Oi, tudo bem? Falando um pouquinho do mutualismo e do papel das empresas e da participação da sociedade civil, a gente falou brevemente, alguém fez uma pergunta sobre o terceiro setor. Vejo que o terceiro setor também tem uma parte, um olhar das organizações setoriais, né? Como que a gente, como empresa, está influenciando nesse aspecto que o Rudy falou, de termos políticas públicas que assegurem essas transformações. Queria ouvir de vocês como vocês acham que as organizações setoriais da saúde estão, de fato, influenciando nessa evolução do regulatório. Posso? Primeiro, obrigada, Juliana, WCD e Pinheiro Neto. Espetacular, já sugeri a Juliana que a gente faça uma cascata de discussões de saúde aqui, que eu acho que vão ser fundamentais para a continuidade. Parabéns, e eu queria deixar talvez uma provocação, que como a professora falou, resposta é que é difícil. Se eu tivesse que escolher, né, a gente tem aqui algumas questões discutidas, formas de financiamento, formas de seguro, conexões, engajamento, coordenação do cuidado, prevenção, tipos de prevenção. E quando a gente fala de futuro, é muito difícil atacar uma só. Mas se vocês tivessem que escolher, olhando o essencialismo, qual é a prioridade? Cláudio, é a educação para a saúde. Eu não tenho dúvida. Se cada indivíduo não se conscientizar, não há sistema que vá dar conta de populações que envelhecem continuamente. Em relação à participação setorial, eu não tenho dúvida que o terceiro setor é fundamental na prestação de bens que a gente diz fundamentais ou primários, educação e saúde, porque ele modula a atuação do setor com finalidade lucrativa, pela sua própria presença. Eu provoquei o Rudy, ele não aceitou, eu provoquei a Malik, ela também não aceitou, então era para fazer um estudo, não, lembra daquele estudo? Qual foi o efeito da chegada de um hospital filantrópico de primeira linha em Brasília? Lembra que a gente dizia que Brasília tinha um problema, o melhor hospital era o aeroporto, a gente dizia isso e tal. Ele tinha um setor muito pujante de saúde privada lá, mas que não se obrigava a alta qualidade de segurança, porque o sistema estava modulado um pelo outro. Então, tinha uma grande extração de valor pelos proprietários, porque era a qualidade necessária para manter a perenidade do negócio. Quando chega um outro jogador em que reinveste todo o seu resultado, porque não tem acionista, ele coloca a barra em outro lugar. E todo mundo se mobilizou em processos, em tecnologia, em pessoas, para concorrer. Foi. É difícil dar uma resposta objetiva para isso que você está falando. É óbvio que a institucionalização de causas é benéfica para uma sociedade. Então, só pode ser positivo. Desculpa, eu não tinha entendido. E aí, eu não tenho dúvida. Olha, o que se diz da saúde? Toda vez que a gente incorpora tecnologia, a gente aumenta o custo, porque a gente não cancela as tecnologias anteriores. Então, a nova molécula é mais cara do que a anterior. Claro, por próprio princípio, ela é melhor, ela tem que ser mais cara. O novo aparelho de diagnóstico é mais caro do que o anterior. Claro, houve uma evolução, um investimento, ele é mais caro. Pela primeira vez, na minha opinião, na história da medicina, a gente vai começar a incorporar tecnologias que aumentam a eficiência e diminuem o custo, que eu chamo de tecnologia meio. É aquela que não é finalística no cuidado do paciente, mas ela é de organização do sistema para aumentar a eficiência do sistema. E aí eu coloco telemedicina, auxílio de decisão. A gente diz assim, olha, a jornada do paciente tem que ser orientada por um protocolo. Faz. É impossível de fazer, porque a variabilidade dos pacientes, a variabilidade da condição genética, da condição social, do período da vida em que a doença incide,
A variabilidade das equipes que cuidam dele tornava esse cruzamento de particularização quase impossível de fazer sem tecnologia. Agora a gente já tem tecnologia para fazer isso. Agora a gente já consegue, estudando dados em quantidade extraordinária do passado, orientar a jornada do paciente, porque você vai encontrar aquela população semelhante a ele e vai saber qual foi o resultado do que você fez. Então, essa evolução vai ser rápida, eu estou falando aí poucos anos, e se a gente souber usar direito, ela vai revolucionar a eficiência da prestação de serviço, em benefício da qualidade, em benefício da segurança e em benefício da diminuição de custos, se a gente souber usar direito. Então, eu concordo com o Paulo, eu priorizaria a educação, mas não a educação para a saúde, não, a educação. Por exemplo, é sabido, é cantado em prosa e verso, de que quanto mais educadas as mães, quanto maior o nível de instrução das mães, menor o risco que as crianças correm. Os recém-nascidos e mais para frente. Então, educação primeiro, e depois educação para a saúde, se for o caso, mas a gente precisa ter um povo mais educado para conseguir ser mais livre, se for o caso. Aí, a questão do terceiro setor, quando você foi mencionado pela primeira vez, você falou no GRAAC, que é uma belíssima organização, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que o terceiro setor é qualquer coisa menos homogêneo. E ele tem, o Paulo acabou de usar a palavra causa. Então, a partir do momento que você tem uma causa, você parte para o perigosíssimo terreno do advocacy. E a hora que você vai para o terreno do advocacy, a minha causa é mais legal que a sua. E isso acaba fazendo a gente entrar num jogo de cabo de guerra. Ai, eu estou tão infantil hoje. Né? Mas, enfim, um jogo de cabo de guerra que vai tentar puxar para cá e para lá. Então, eu acho que é importante, mas tem um assunto que foi acho que era o último item do último slide do Rudolf, pensando em... Rudolf, não, Rode. Pensando no futuro. Assim, a gente tem que pensar no que fazer com a governança do setor, porque a governança tem a ver com conversar muito e querer conversar muito. E querer é acima do assunto da gestão. Então, se a gente tem uma direção clara para onde a gente quer ir, e as pessoas e as organizações estão dispostas a fazer isso, talvez a gente chegue, porque quando a gente olha para as associações de classe, de tipo de serviço, cada um está defendendo o seu. A saúde da população, Deus me livre de falar isso, se alguém disser que eu falei, eu nego, mas poucos estão preocupados de fato com a saúde de todo mundo, independente do que digam. Né? Hoje em dia, uma das palavras da moda é narrativa. A gente já aprendeu a construir narrativas, até eu aqui, só estou narrando. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. E a gente precisa, aí lembrando o que o Ruth colocou antes, acho que a gente podia, todos nós que aqui, todas e todos nós que aqui estamos, encampar a causa da saúde, porque ela é uma boa causa. E só um ponto, eu acho que quando a gente fala em regulação e articulação da organização, a gente tem um desafio que eu acho que na linha do que a Ana Maria colocou, que é um setor com interesses contraditórios às vezes, né? Então, como é que a gente vai atingir uma regulação pensando na saúde como um bem, né? Que precisa ser tutelado considerando todos esses fatores, se a gente tem stakeholders, cada um defendendo o seu próprio interesse, então, as suas narrativas. Então, é muito desafiador, é muito desafiador.
Pediram para eu subir aqui para encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta. Mas antes eu queria agradecer. Isso é um privilégio. A gente ter a oportunidade de ter um debate dessa profundidade com vocês foi definitivamente um privilégio. Eu agradeço aos três e a Camila, realmente muito bom. Segundo, eu sou entusiasta da democratização do bom debate. Então, eu estimulo, espero que todos aqui falem sobre esse assunto, falem sobre o evento, e que a gente saia das narrativas e olhe o que os números falam, o que os especialistas estão falando, para que a gente comece a construir uma construção coletiva e que a gente decida junto como sociedade o que a gente quer para as principais áreas do país. E aí, por fim, a minha pergunta é super fácil, prometo. Se vocês tivessem a caneta, com a caneta na mão, faz o que você quiser, da agência reguladora, ou do governo, mas vamos pensar na agência reguladora, e pudesse construir um arcabouço novo de regulação, pensando tudo que a gente colocou aqui, quais seriam as prioridades, por onde vocês caminhariam. A gente tem pouco tempo, eu sei, um resumo, uma coisa simples, mas qual o papel do público, da agência reguladora nesse cenário, que precisa ter uma construção coletiva, privada, etc. Mas olhando, pensando na questão de clareza institucional, de clareza e transparência nas ações e redução de custo de transação, qual o papel de uma agência hoje para a saúde? Até que se você quiser falar um pouquinho também. Então, é difícil, né? Mas... Eu não vou responder, mas eu vou fazer mais uma gracinha. Eu estava outro dia num grupo de gente que estuda gestão em saúde, de Zap. E a pergunta era: alguém sabe se a ANS regula plano de saúde de VET? Está vendo? Acho que essa não seria a sua prioridade, né? Eu acho que bichinhos são lindos e tudo, mas tudo tem limite. Eu vou fazer, não dá para a gente discutir isso amplamente, e está no momento da agência, particularmente, de propor inovações que podem ser destrutivas, mas eu acho que a agência deveria obrigar a haver mais integração no sistema. E como que ela faria isso? Obrigar a compartilhamento de dados entre prestadores e operadoras de saúde e, claro, com anuência dos pacientes. O sistema é naturalmente desintegrado, porque ele não é consolidado, então ele é naturalmente desintegrado. E o único jeito de você integrar um sistema que nasceu todo fragmentado é através dos dados dos pacientes. Então, nós estamos muito atrasados em obrigar quem quiser brincar de saúde no país a compartilhar os dados para a gente poder fazer gestão da população como um todo. Agora, desculpa, mas tem uma visão muito... Porque você está falando de saúde suplementar. E a gente não dá para falar de Brasil falando de saúde suplementar, porque é 25% da população que também usam o SUS. Não usam exclusivamente a saúde suplementar. Então, a agência tem um papel, não tem dúvida, a saúde suplementar tem um papel, não tem dúvida, mas a prioridade é o sistema como um todo, e o sistema como um todo é prioritariamente o Sistema Único de Saúde. Um país com menos desigualdades pode se dar ao luxo de não ter um sistema público de saúde, porque cada um cuida do seu espaço. O Brasil é a definição do país que precisa ter um sistema público de saúde, por causa das suas desigualdades. Então, não dá para escapar de mais SUS. Entendeu? A gente precisa de mais SUS no Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Eu deixo com a Camila a palavra final. Eu concordo com o Paulo, mas eu gostei da pergunta porque me permite pensar uma outra pergunta, tipo, onde que foi parar a caneta? Tá? Então, acho que esse é o problema. A caneta do Ministério da Saúde se perdeu, uma caneta da ANS se perdeu, a caneta todo mundo se perdeu. Né? Então, a gente precisa de uma governança, precisa recuperar essa caneta, precisa que a pessoa, algumas pessoas, simplesmente executem as suas missões institucionais, seja no governo federal, seja numa autarquia independente, que é uma agência reguladora. E a missão institucional da agência é muito clara:
tem que regular o setor para garantir proteção do consumidor e sustentabilidade financeira das firmas. Ponto. Isso é feito na ANS, tem que ser feito em todas as agências. Essa é a missão de uma agência reguladora. Isso não está sendo feito, né? Porque o que está sendo feito a gente não sabe, porque a gente não sabe nem onde foi para a caneta, mas acho que melhor deixar com a minha advogada. Não, eu acho que um pouco na linha do que foi falado, quando a gente fala em papel de agência e o setor de saúde não é uma agência. A gente tem ANS, que regula plano de saúde, mas a gente tem a Anvisa, que regula toda a parte de produtos. Você tem o Ministério da Saúde na parte de serviços, né? Então, assim, todo um ecossistema que precisa ser pensado de forma conjunta, porque eles são atividades complementares, e o que a gente vê na prática, e aí na linha de onde foi para a caneta, a gente vem vivenciando uma discussão entre Anvisa e ANS, o que significa terapia avançada, se é medicamento ou não é medicamento. É claro que é medicamento, está ali na definição, tem uma lei de 76 que define o que é medicamento, e para a regulamentação da Anvisa é medicamento. A ANS, por conta do custo desse tipo de terapia e por toda a mudança que foi feita na lei do rol, trouxe um entendimento divergente, né? Então, assim, nem as próprias agências reguladoras estão cooperando para pensar na sustentabilidade do sistema. Então, eu acho que não é uma agência, é um trabalho conjunto, com uma visão de como é que a gente traz a saúde, o Sistema Único de Saúde, leva a saúde para a população e garante a complementariedade do serviço de uma forma sustentável. Muito obrigada a todos.